Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dentro do nome de Jesus. Vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo e vão assistir essa mensagem posteriormente, eu peço que o Senhor possa guardar o coração de todos nós para que essa palavra seja salvífica em nossas vidas. Amém? Amém. Todos vocês que vieram aqui estão um sábado após uma semana bastante corrida para cada um de nós. Eu peço que vocês, nesse momento, não se distraiam com nada. Deixe as coisas, as preocupações, as adversidades, as tristezas de lado. Preste atenção no que vamos falar aqui, porque é o falar de Deus para curar os nossos corações, as nossas almas nessa noite. Amém? Então vamos dar ouvido, vamos dar atenção. Não vamos deixar que estejamos distraídos com nada, absolutamente nada, para não perdermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Então, queridos, nós publicamos lá no grupo, que a palavra desta noite seria sobre a linguagem e também a unidade. Ou seja, é necessário ter a mesma linguagem para que possamos manter a unidade. Isso é muito profundo, muito necessário e também vai ser muito salvífico em nossas vidas, porque é essa prática que tem quebrado na vida dos cristãos, na vida da igreja e no ser humano como um todo, a questão de viver em unidade. É porque a linguagem ela foi quebrada e isso aconteceu há muitos anos atrás e está descrito ainda na palavra de Deus lá no início, em Gênesis. Nós precisamos entender onde está o problema de tanta divisão no meio do povo de Deus e também na humanidade. Quando se trata de igreja, nós vemos que não há mais unidade. Há como uma coxa de retalhos. Cada um tem o seu pedaço, com a sua cor, com a sua característica, com a sua apresentação, com a sua doutrina, com a sua verdade. E isso não permite que haja uma conexão entre o povo de Deus. Todos se denominam como povo de Deus, mas estão presos em ilhas, estão presos em grupos, estão presos em placas, estão presos em interesses que nos faz estar totalmente desconectados uns dos outros. Quando se fala de nação, não é diferente. Por isso, o surgimento de tantas guerras essas que nesse exato momento está acontecendo em muitas nações, em muitos lugares, em muitos continentes, e acaba afetando a humanidade como um todo. Isso relata para nós a falta de unidade que a humanidade não consegue mais viver e nem absorver, porque foi quebrado lá atrás e não se consegue mais voltar, porque não entendem o caminho. O que o Senhor está querendo fazer nesta noite é nos ensinar o caminho de volta a ter uma só linguagem e a ter também uma unidade que nos liga a tudo e a todos. Amém? Então eu queria nessa noite que alguém pega o microfone aí, passa para a Edilene, vamos ler na linguagem da palavra dela aí, 1 Coríntios 1:10, para dar base nesta palavra, começando com esse texto que está na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, está no capítulo 1, versículo 10. Foi isso que nós lemos, né? Edilene, pode ler. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Muito forte essa palavra de Paulo, né? Paulo roga para que haja essa unidade, tanto no falar, quanto no proceder, no agir, no modo prático de vida. Porque esse foi o dano que estava acontecendo na igreja de Corinto e também acontece na igreja de hoje, do século XXI. E aí ele faz esse apelo para que os irmãos consigam dar atenção para esse dano que foi causado na igreja, e havia tantos problemas justamente por conta disso. A linguagem já havia se perdido e também a unidade
já havia sido quebrado. Esse é o maior problema que nós vemos hoje nos grupos cristãos. A linguagem e a unidade que já não se encontra mais dentro do padrão que Deus estabeleceu para que nós, como povo de Deus, pudéssemos viver e salvar a outros que não conhecem a luz, que não conhecem a verdade, que não conhecem o Evangelho, a vir também alcançar este caminho. Então, quando nós lemos esta palavra, quando nós falamos dessas coisas, logo nos vem a consciência de que é necessário que nós venhamos tratar com gestão de pessoas. Sim ou não? Porque são pessoas que não estão conseguindo viver aquilo que Deus estabeleceu como proposta para o ser humano aqui na Terra. E aí nós precisamos entender que esse interesse deve despertar em nós a necessidade de nós aprendermos a tratar com pessoas, gestão de pessoas, porque não é mais só uma questão de você levar o Evangelho de forma religiosa para que as pessoas sejam salvas do inferno, mas agora é uma questão de você levar o Evangelho do Reino para que as pessoas possam estar inseridas num contexto de vida onde haja uma unidade no viver e uma linguagem que seja totalmente unida, visível, absorvida, compreendida, entendida entre o povo de Deus. Porque o que nós mais ouvimos hoje são linguagens esparceladas, partículas esmiuçadas de palavra, onde uma não se conecta com a outra e ainda dizem que tudo isso é em nome de Jesus. O nome de Jesus é a maior unidade que se pode proceder tanto na fala como no viver. Porque quando ele estava para entregar a sua vida em prol da minha e da sua, a oração dele foi: Pai, eu oro para que eles sejam o quê? Unidade. E esta unidade já não é mais encontrada no meio do povo de Deus. Então essa coisa de unidade e linguagem é muito interessante, querido. Ter o mesmo propósito, ter o mesmo falar, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo procedimento. Isso é de fundamental importância, principalmente no meio do povo de Deus, e nós já não conseguimos mais praticar isso. Então nós temos que entender que isso é muito interessante e é necessário que seja resgatado em nosso meio, ter esse mesmo propósito, estar no mesmo ânimo, acessar a mesma frequência. É assim que nós aprendemos na escola da obediência, né? Acessar a mesma frequência. Tudo isso está onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, quando ela relata a história da Torre de Babel, quantos aqui já ouviram falar na história da Torre de Babel? Amém. Aquela história, queridos, ela é uma história fundamental para a saúde da igreja nos dias de hoje. Vocês sabiam disso? Não é só a história de um homem que desobedeceu a Deus e Deus tratou com ele naquele momento. Mas ali trata da história de um coração que não mais conseguiu o caminho de volta para ter uma vida de unidade e de linguagem com a pessoa de Deus. Então, quando é relatada a história da Torre de Babel, o Nimrod, ele falou o seguinte: Nimrod é aquele cara que decidiu fazer a torre, é aquele cara que provocou aquele motim, é aquele cara que teve aquela ideia e ele trouxe pessoas consigo para construir a Torre de Babel. Então esse Nimrod, ele falou o seguinte: nós não vamos aceitar que Deus ele acabe com a humanidade novamente, como ele acabou lá nos tempos de Noé, afogando todo mundo, mandando água aqui para nós e afogando e acabando com toda a humanidade. Nimrod tinha essa indignação no seu coração. E aí ele, por não aceitar essa situação que aconteceu, que ele ouviu a história através dos seus antepassados, ele disse assim: olha, eu vou construir uma torre. E essa torre vai chegar lá nos céus. E de lá eu vou debater com Deus e dizer para ele que eu não aceito essa imposição
de acabar com a humanidade mais uma vez através de um dilúvio. De lá o meu nome e o nosso nome vai ser exaltado e de lá nós vamos ser conhecidos por toda a humanidade, por gerações e gerações. Preste atenção, queridos. Quando alguém lança uma ideia, quando alguém lança uma palavra, quando alguém fala de um plano, é bem certo que muitos corações se levantam para abraçar, sem medir consequências e sem olhar qual a origem desse plano. Então isso aconteceu com Nimrod. Nós não vamos aceitar Deus acabar com a terra do jeito que ele acabou no dilúvio. Por quê, queridos? Deus havia dado uma ordem, lá no Éden ainda, para que as pessoas crescessem e multiplicassem e enchessem a terra. Está lá em Gênesis 1:28. Diz assim: então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre todas as coisas, os peixes do mar, sobre as árvores do céu, as aves do céu, sobre as árvores e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Veja bem, a ordem de Deus era que o homem se multiplicasse, enchesse a terra, mas que pudesse fazer o que acima de tudo? Dominar, governar. Foi aí que Nimrod não entendeu essa ordenança de Deus, porque ele não se submeteu a esse governo que Deus estabeleceu para que ele vivesse aqui na terra. E ele aí decide fazer uma torre, chegando ao cume dos céus, para que lá ele pudesse, de igual para igual, debater com Deus e estabelecer para ele o que estava no seu coração. Veja bem, queridos, onde nós vamos chegar com essa história. Então Nimrod disse: nós vamos fazer o contrário do que ele disse. Ele mandou encher a terra e multiplicar. Nós vamos subir aos céus e vamos falar com ele, debater e dizer que nós não aceitamos aquilo que ele colocou como imposição para nós. Quantos corações, queridos, se levantam com essa altivez para o Senhor? E esse foi o coração de Nimrod. Vamos fazer uma torre tão alta que tocaremos o céu. E aí, nosso nome vai ser exaltado e a gente não vai fazer isso que ele mandou. Então, Nimrod criou uma torre tão alta que, pelos estudos da antropologia, aponta que essa torre ainda chegou a 2,4 quilômetros de altura. Veja até onde Nimrod conseguiu chegar com um plano que era contrário à vontade e o plano de Deus. 2,4 quilômetros de altura. Foi a altura que ainda chegou essa torre construída por Nimrod. Aí você me pergunta, como ele conseguiu isso, Aníbal? Ele conseguiu porque ele trouxe para perto de si pessoas que passaram a ter a mesma linguagem e a unidade. Como é poderoso isso, irmãos? Porque a mesma linguagem e a unidade tanto constrói para o bem, como constrói para o mal. Uma pessoa que se juntou com vários cientistas, estudou anos a fio, pegou as pestanas, fez pesquisa, investiu dinheiro para fazer o coquetel anti-AIDS. É uma pessoa super inteligente e ele alcançou isso porque ele teve pessoas que abraçaram a sua ideia, se tornaram um com ele, falaram a mesma língua e o resultado foi o quê? Positivo. Conseguiram construir um antídoto para estabilizar uma doença que não tem saúde, ou melhor, que não tem cura pela medicina. Uma pessoa dessa é inteligente ou não é? Por que ele conseguiu isso? Pela linguagem e pela unidade. Ele trouxe outras pessoas consigo, que apostou na ideia, se tornou um com ele e juntos eles foram falando a mesma língua e eles foram praticando a mesma coisa e foram concordando acerca do mesmo objetivo. Mas aí, o cara que fez a bomba atômica,
também é super inteligente. Com um clique, ele consegue destruir várias nações de uma só vez. Existem bombas atômicas hoje que podem acabar com a metade do mundo, apenas com uma única explosão, um acionamento de um botão. Um cara desse é inteligente ou não é? Muito inteligente. E por que ele chegou a esse resultado? Porque ele teve pessoas que apostou na sua ideia, falou a mesma língua e se tornou um com ele. E essa unidade fez com que ele tivesse esse resultado, que é tão desastroso, mas para eles é um resultado bastante positivo. Então, o que é que nós temos que aprender com isso? Que a linguagem e a unidade é o que faz o homem crescer ou cair, viver ou morrer. A unidade e a linguagem é aquilo que faz o homem prosperar ou o homem viver na escassez. Por isso que o Senhor está querendo nos trazer de volta a esse caminho que se perdeu há muitos anos atrás, ainda lá na construção da Torre de Babel. Então foi isso que aconteceu ali com Nimrod. Ele disse: nós vamos fazer essa torre, e ele alcançou 2,4 quilômetros de altura, e isso foi realmente algo que trouxe para ele um sucesso muito grande. Então, queridos, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor ele tem para nós é algo muito mais interessante do que aquilo que aconteceu lá ainda com Nimrod na construção da Torre de Babel. Porque nós estamos vivendo nos dias de hoje também uma vida sem unidade e sem uma linguagem única para o nosso dia a dia. A igreja não consegue mais alcançar como unidade aquilo que ela tem como prática de vida, porque cada um tem uma opinião para cada coisa, cada um tem um ponto de vista para cada coisa, cada um tem uma maneira de viver, porque aprendeu segundo a cultura daquilo que foi criado, e aí isso acaba enfraquecendo os planos do Senhor para o homem viver a igreja aqui na terra. Então o Senhor está querendo nos restaurar nesse sentido. O Senhor está querendo nos trazer de volta e nos fazer entender que isso é um dano para as nossas vidas. Eu vi aqui que travou. Conseguiu? Não, esse aqui não é nada. Amém, amados? Vamos lá com a planejada então. Então, queridos, na Bíblia não revela essa altura em que a torre chegou. Mas nós vemos isso através dos estudos da história,
da antropologia, daquilo que é buscado como informação para que possa ser encontrado essa medida que está sendo passada para vocês. Estou dizendo isso porque alguém pode ler na Bíblia e vai dizer: eu li toda a história de Nimrod e não vim dizendo que chegou a 2,4 quilômetros de altura. Então, queridos, em Gênesis 1 fala que Deus viu aquilo que estava acontecendo ali, o povo todo, numa só linguagem e numa só unidade, produzindo algo para o mal. Isso foi tão forte que a palavra diz lá em Gênesis 11, no capítulo 11, no versículo 5 e no versículo 6, que Deus desceu para estar com aquele povo. Será que a coisa estava feia? Deus, quando viu tudo aquilo que estava acontecendo, aquela torre sendo construída, Nimrod com aquela aglomeração de pessoas, todo mundo falando uma só língua, todo mundo em um só ânimo, em uma só unidade, construindo aquilo para chegar até os céus para vir debater com Deus. Deus achou aquilo uma aberração tão forte que ele resolveu descer a terra. Para Deus descer a terra é porque a coisa estava muito violenta. Sim ou não? Quando ele desce, está lá em Gênesis capítulo 11, né, versículo 5 e 6. Então, quando ele desce, ele diz assim: o homem agora é ilimitado. Preste atenção, queridos. Quando Deus viu que o homem tinha se unido totalmente e tinha uma só linguagem, ele também passou a dizer que a partir desse momento o homem era ilimitado. Sabe quando é que a igreja vai ter esse poder? Quando ela restaurar a unidade. Quando ela restaurar a linguagem. Quando houver um só falar, quando houver um só corpo, quando houver uma só igreja na terra. Veja bem, Deus viu aquele povo que não foi nem por intermédio dele, mas foi por si próprio em se organizar ao ponto de ter uma só linguagem e ter uma unidade perfeita. Então ele disse assim: agora o homem é ilimitado. Tudo que eles se propuserem a fazer, não tem como parar eles, porque eles se juntaram dessa forma, alcançando a unidade perfeita e a linguagem única. Unidade e linguagem. Foi isso que o povo alcançou para poder construir aquela torre daquela altura. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 11, versículo 5. Diz assim, ó: e então desceu o Senhor para ver a torre que os filhos dos homens edificaram. Eis que o povo é um, diz o Senhor. Quando ele desce para ver aquela torre, o que é que ele encontra? O povo sendo um. Queridos, que vergonha para a igreja. Todos os dias Deus olha para a igreja e não consegue ver a igreja sendo um. E quando eu falo igreja, não somos nós não que estamos aqui. Eu estou falando da igreja universal, de todos os filhos de Deus que nasceram de novo, que confessaram ao Senhor e que passaram pelo batismo em Cristo. Ele olha para essa igreja e ele não consegue mais encontrar a unidade nela. Porque cada um detém a sua verdade. Cada um detém a sua doutrina. Cada um detém o seu caminho. Cada um detém a sua salvação. Então um povo que não tinha Deus, guiado pelo homem que não tinha nada a ver com Deus, que era Nimrod, conseguiu alcançar essa unidade e falar uma só linguagem. E nós que temos o Espírito Santo, nascemos de novo, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, não conseguimos ter unidade e linguagem. Ainda somos indiferentes com aqueles que ainda professam a fé firmada numa religião, firmada numa placa, numa doutrina, e nós não conseguimos introduzir eles em nossas vidas e ser introduzido na vida deles. Você está entendendo como uma coisa é tão séria? Um povo que não tinha Deus. A palavra descreve que quando ele desceu para ver a torre que os filhos dos homens edificaram,
Ele disse: eis que o povo é um. Irmãos, é isso que o Senhor está querendo ver em nós. Ele está querendo que nós sejamos essa unidade. Por isso que Ele nos falou do perdão essa semana. Por isso que Ele tem nos falado do Santo dos Santos. É por isso que Ele tem falado sobre as regiões celestiais. Porque por mais que se fale, nós ainda não conseguimos ser um. E nem ter a mesma linguagem. Nós ainda ficamos buscando linguagens em internet. Edivaldo, mas não é de Deus, mas é outra linguagem. Nós ainda ficamos buscando ser completo em mensagem de A, de B, de C. Deixe que cada um cuide do seu rebanho e das suas ovelhas, porque a ovelha vai ouvir e reconhecer a voz do pastor. Então, queridos, se nós estamos sendo arrebanhados em um ambiente onde tem um falar, não pode estar buscando outro falar, porque não vai haver unidade e nem linguagem entre nós. Não é que a linguagem do irmão lá está errada, não. Mas é porque a linguagem dele está alimentando o rebanho que ele está junto com ele. Senão nós vamos estar aqui falando terra, varão, varoa e tantas outras linguagens que não se conectam com aquilo que Deus está falando no nosso rebanho. Mas Edivaldo, é errado isso? Não. Errado é você estar buscando se alimentar e falar e viver algo que não vai lhe proporcionar unidade e nem linguagem no lugar onde você está sendo criado, alimentado, cuidado e suprido. Foi isso, queridos, que aconteceu depois que o Senhor desceu para lidar com aquela situação. O povo é um, significa o quê? Unidade. Deus viu que havia unidade. Você está entendendo, irmãos, o porquê da dificuldade de nós crescermos e prosperarmos? Acorda, amados. Vamos nos esforçar, esforça o seu corpo, esmurre ele, dê atenção, senão nós não vamos conseguir o resultado desta palavra. Você está entendendo, queridos, o porquê que o Senhor, Ele teve que intervir em algo que ia dar um resultado desastroso para a humanidade? Porque eles alcançaram aquilo que a igreja não alcançou nos dias de hoje. Quando você vai falar com a igreja, um tem uma linguagem, outro tem outra linguagem, outro tem outra linguagem, outro tem outra. Um passa por você, dá a paz do Senhor, o outro não dá a paz porque você é de outro lugar, porque você está vestido assim, porque você fala assim, porque você canta assim. A unidade foi embora. Em Babel, o homem conseguiu. Na igreja, com o Espírito e a vida, o homem não está conseguindo. O povo é um, significa unidade. E todos têm a mesma linguagem. Então eles mantinham alinhados isso para a construção daquela torre. Alinhados o que, Edivaldo? A unidade e a linguagem. Sabe quando é que nós vamos crescer? Crescer em vida, crescer numericamente, crescer espiritualmente, quando nós tivermos a mesma linguagem. Quando nós tivermos essa unidade. Sabe por que tantas feridas, mimimi, e tantas barreiras, e tantas indiferenças, e tantas coisas entre o povo de Deus? Porque a linguagem não bate. Você fala uma coisa, outro diz, o que ele falou? Você quer fazer algo, a pessoa diz, o que é isso que ele está querendo fazer, que eu não estou entendendo? Amém, Marcos? Preste atenção, queridos. Você não sabe até quando você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Ou você não acredita que Jesus está voltando. Ele está às portas. E é por isso essa pressa de alinhar o seu povo. Não brinque de cristão, porque é brincar com fogo. O povo é um, significa unidade. E todos mantinham esta
unidade, esta linguagem alinhada. Por isso que eles conseguiram chegar onde chegaram. Versículo 6. Continua dizendo: agora não haverá mais restrição para tudo que eles resolverem fazer. Olha o que foi que Deus viu. Esse povo está tão unido, alcançar uma perfeição de unidade tão forte, que agora não tem mais limite. Não há mais quem restrinja ele. Não há mais quem barre eles. Tudo que eles resolverem fazer, eles vão conseguir fazer. Como é que diz aí, né, no versículo 6? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Não há, querido. É forte demais isso. Ei, Senhor, não era o povo de Deus, não. Era o povo de Nimrod, fazendo algo para ir contra Deus. Mas o que foi que eles usaram? O princípio. Irmãos, quem usa o princípio não tem quem os barre aqui na terra. Eles usaram o princípio de maneira tão forte, de uma maneira tão aperfeiçoada, que o próprio Deus disse para eles: não há mais quem segure esse povo aqui na terra. Não há mais restrição para eles. Tudo e absolutamente tudo que eles quiserem fazer. Não tem quem os detenha. Eles vão resolver fazer e eles vão fazer. Preste atenção, querido. Quem falou isso foi o próprio Deus. Quem dera, irmãos, que Ele olhasse para nós. Quem dera que Ele olhasse para nós e dissesse essas mesmas coisas de nós. Que nos orgulhamos tanto de ser igreja. E às vezes nos sentimos até superior ao sistema. Mas Deus ainda não consegue dizer isso de nós, porque nós não alcançamos essa unidade e nós ainda não temos a mesma linguagem. É por isso que Ele está aqui nesta noite, nos permitindo ouvir esta palavra, para que os nossos corações sejam despertados para isso. Quem falou isso foi o próprio Deus, irmãos. Tudo que eles resolverem fazer agora não tem mais restrição. Como é que um casamento quebra? Ele quebra quando quebra a linguagem, quando quebra a unidade. Um casamento vai à ruína quando os cônjuges não conseguem mais dialogar entre si. As palavras que saem das suas bocas parecem espadas que ferem o outro. E eles não conseguem absorver isso como sendo um diálogo e acaba que revidando e a unidade é rachada. Pessoas que estavam no altar há poucos anos atrás, jurando um ao outro que seria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, que seria para sempre, que seria um relacionamento inquebrável, impenetrável, de repente se tornam pessoas inimigas com corações feridos, querendo um destruir o outro. Começa por onde? Pela linguagem, pelo diálogo. Então, queridos, enquanto ainda há uma possibilidade de você impedir isso no seu casamento, faça isso hoje, antes que ele venha quebrar a unidade. Um reino dividido não subsiste em si mesmo. Preste atenção. Linguagem quebrada e unidade quebrada. Como é que quebra uma sociedade? Quando vai ser sócio de um negócio, a maior alegria. Vamos fazer a confraternização. E onde vai ser o coffee break? Quem vai ser o palestrante? Vamos enfeitar, ornamentar isso aqui para receber milhares de pessoas.
e anuncia a sociedade, e divide as portas, e tudo feliz, tudo bem. Quando é que essa sociedade quebra? Quando não existe mais linguagem. Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. Um quer comprar uma coisa, o outro não quer comprar. Um quer investir, o outro quer gastar. Aí já não se conecta mais. A linguagem não fecha mais. E aí a primeira coisa que se quebra é a unidade. E acaba a sociedade. Preste atenção, irmãos. Que isso é muito sério em nossas vidas. Como acontecem as divisões no meio do povo de Deus? Muda a linguagem. Chega um dia, o irmão vem todo empolgado, com a Bíblia debaixo do braço, para dar o sermão, a palestra, né? Para fazer o culto, a apresentação. Abre a Bíblia, lê vários versículos, e aí traz uma palavra que aquele outro irmão não concorda. Epa, isso aí não. De jeito nenhum, não aceito. Se não há linguagem, não há unidade. Aí o irmão diz, não, mas é a Bíblia. Não, mas eu não aceito. Não, mas eu não posso voltar atrás porque você não aceita, porque é a Bíblia que está dizendo. Sim, mas eu não posso ceder porque eu não aceito. O que é que vai acontecer nesse meio? Racha. Aí no outro dia, o irmão está de rua em rua procurando um lugar para botar a sua igreja. Que já não tem unidade com aquela igreja. Que já saiu da outra igreja. Que pertencia àquela igreja. E todos se denominam povo de Deus. E quando Deus olha para esse povo, não encontra neles o que encontrou nas pessoas de Nimrod. No pessoal que Nimrod conseguiu aglomerar, conseguiu convencer para a construção daquela torre. É um absurdo isso ou não é? É. Porque nós precisamos pensar, como Paulo fez no início ali da fala, a mesma coisa. Sem dissensão, sem ruptura. Irmãos, nós somos ovelhas. Ovelhas apenas seguem o que o pastor determina. E esse pastor não sou eu, não é o homem, é o sumo pastor, Jesus Cristo. Ele fala aos nossos corações. E nós não podemos quebrar essa linguagem com ele, porque senão nós vamos sair do seu rebanho. Dividir do seu rebanho. Então é assim que acontece a divisão no meio do povo de Deus. Como os cristãos esfriam e se afastam da comunhão. Como os cristãos eles esfriam e se afastam da comunhão? Porque ele perdeu a linguagem com quem fala com ele. O irmão que apacentava a vida dele se tornou amigo, colega, não tem mais respeito, não tem mais hierarquia, não tem mais temor pelo que ele fala, não tem mais admiração, não tem mais sujeição. E aí entrou para o campo do naturalismo e não há mais linguagem para que possa apacentar a vida um do outro. E se não tem linguagem, automaticamente não tem unidade. Você só segue aquele que você confia. Você só segue aquele que você respeita. Você só segue aquele a quem você ouve o que ele está falando. Porque primeiro eu ouço. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então primeiro eu ouço. Primeiro é a linguagem. E depois isso vai formando a unidade. Mas uma unidade que não quebra. Que não tem ruptura. Aquela unidade que Nimrod estabeleceu ali era para a morte. Mas ninguém queria saber. Todos estavam dispostos a morrer com Nimrod. Fazendo uma torre para chegar no céu. Por quê? Porque é a unidade. Ele tinha a habilidade de ter a linguagem com aquele povo ao ponto de não fazer ninguém desistir. Está compreendendo, irmão? Sim. O que é que você tem ouvido? O que é que tem atraído a sua atenção para que você ouça, para te motivar ainda, caminhando nos caminhos do Senhor? Para de buscar outras linguagens, querido.
Nós temos tanto falar de Deus em nosso meio. Nós precisamos adquirir esse falar de Deus. Então é assim que é quebrada a comunhão. O esfriamento, porque não tem mais credibilidade naquilo que está sendo falado. Por isso tem que ter muito cuidado. Os caçadores de mensagens da internet tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente falando uma linguagem que não é a linguagem que o Senhor quer para a sua vida, para que você cresça. É uma linguagem que te emociona apenas, mas te tira da linguagem universal de onde você está vivendo, de onde você está sendo alimentado. Então, como é que o cristão esfria? É dessa forma, buscando outras linguagens. Internet. Isso pode, irmãos, levar você a uma quebra de linguagem. Você começa a ver alguém na internet e você começa a admirar e seguir e ouvir muito essa pessoa. Você vai deixar de dar credibilidade para ouvir aquilo que está sendo falado onde você está vivendo. Porque a nossa mente é assim. A nossa mente é capturada com muita facilidade. Nimrod capturou uma multidão de pessoas que o ajudou a construir uma torre com mais de 2.000 metros de altura, simplesmente pela linguagem. Convenceu aquelas pessoas, vamos lá, vamos invadir o céu. Não vamos aceitar isso que Deus está fazendo, não. Vamos tornar conhecido, vamos chegar lá. O domínio da palavra, o domínio da oratória, sem o Espírito de Deus. Então, queridos, é aí que acontece, posteriormente, a quebra da unidade. Quando você menos esperar, está sendo cogitado algo no meio que você vive, que você já não concorda mais, não, mas porque eu ouço o irmão tal e o irmão diz que é assim e assim. O irmão diz daquele jeito para as ovelhas que ele está alimentando. O Senhor te trouxe para um outro pasto e você tem que ouvir o que está sendo dito naquele pasto para você se alimentar também, para não quebrar a unidade. Então, nesse versículo, o irmão diz que não haverá mais restrição em tudo que eles forem fazer. Como é forte a unidade, irmão. Como é forte a unidade. Isso se chama poder ilimitado. Foi o que aquelas pessoas, aqueles homens, alcançaram ali na construção da Torre de Babel. O que foi que eles alcançaram? Um poder ilimitado. Através de quê? Da linguagem e da unidade. E, queridos, isso é tão forte. Isso serve no reino, isso serve no mundo espiritual, mas isso também serve no campo profissional, empresarial, político. Porque é um princípio. E onde se aplica o princípio, o resultado é o mesmo. Você está entendendo? Quando é que um casamento é bem sucedido? Quando há uma boa linguagem e uma unidade. Se tudo que você fala é uma ferida, é um espinho, é uma espada, é uma ofensa, pode ter certeza que se você não ajustar isso, seu casamento vai ruir. Porque você vai quebrar a unidade. Quando você quiser ir por ali, ela quer ir por ali. Aí você, para ser bonzinho, decide, quero mais não ir por ali não, agora eu vou por aqui. Quando isso acontecer, é porque já é resultado de uma linguagem que não mais tem fluido entre você e a outra pessoa. Jesus fala assim no Novo Testamento: onde estiveram 2 ou mais reunidos para dentro do meu nome, eu estarei presente. Foi Jesus quem falou isso. Quando Jesus falou isso, ele estava tratando de quê? Linguagem e unidade. Primeiro, as pessoas estavam reunidos. Reunidos fala de unidade. Fala de ter tudo em comum. Fala de ter o mesmo interesse. Fala de você estar com a mesma intenção. E depois, para dentro do nome de Jesus. Porque dentro do nome de Jesus só há
uma linguagem, só há um falar, que é o do amor. Então, quando isso acontece, ele está dizendo, né, Jesus está dizendo, você está preservando a unidade e a linguagem. Na eternidade, irmãos, é ilimitado o seu poder quando você faz isso. Quando você consegue ser um com todos e falar aquilo que o Senhor tem falado no meio do povo, sem nenhum esforço, na eternidade, isso é ilimitado. É um poder que o Senhor te dá sem reservas. Por isso não existe meta para que nós possamos ter unidade e falar a mesma linguagem. Porque a vontade de Deus era que todos quem, irmão? Todos os quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra falassem a mesma linguagem e tivessem a mesma unidade. Porque quando ele orou ao Pai lá, quando estava para ir para a cruz, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e tu, Pai, somos um, eu oro para que eles sejam um. Unidade e linguagem restaurada. Por isso não existe meta. Então continua dizendo: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. Quem foi que interviu naquela unidade? O próprio Deus. Irmãos, quando a nossa unidade é com o mal, quem intervém é o próprio Deus. Que interessante isso, né, irmãos? A gente que só conhece um Deus de amor, né? E isso é amor. Ele intervém ali naquela unidade, confunde aquela linguagem, para que eles não alcancem a destruição que os seus corações estavam sendo enganados através de Nimrod. Como é que acaba, irmãos? A unidade, quando a linguagem é confundida. É isso que acontece nos casamentos. Quando um não entende mais o que o outro quer, quebrou a linguagem, quebrou a unidade. Repita comigo. Quebrou a linguagem, quebrou a unidade. Guarde isso, queridos. Você vai precisar aplicar isso na sua vida, em muitas áreas da sua vida. Quantas vezes nós precisamos aprender a ser um com o nosso próximo? Quantas vezes nós vamos ter que perder, renunciar, para guardar a unidade, para que esse poder possa ser entregue às nossas vidas? Então, querido, quebrou a unidade, vai quebrar também a linguagem e vice-versa. Essa linguagem, ela pode ser de várias formas. Então eu tenho que aprender a maneira de falar, o sotaque, eu tenho que aprender a eloquência, eu tenho que aprender a falar manso ou acelerado demais. Não só existe um tipo de linguagem, querido. Existem vários tipos de linguagem. A linguagem corporal é um tipo de linguagem. Você já observou que tem algumas pessoas que andam muito parecido e por aquele andar você já consegue identificar de que grupo aquela pessoa pertence? Todos sabem. É uma linguagem ou não é? Mas se você se une, você não tem como não falar essa linguagem. A linguagem da gíria, a linguagem do palavrão, a linguagem agressiva, a linguagem ácida, a linguagem das vestes, tudo é linguagem. Então, querido, se você olha para o rebanho onde você caminha, e você destoa no meio desse rebanho, você já quebrou a linguagem. Porque Jesus, com os discípulos, eles eram tão eles eram tão parecidos na linguagem corporal, linguagem oral, na linguagem
de vestes. Eles eram tão parecidos que foi necessário que um soldado disse assim para Judas: olha, quando eu chegar lá eu não vou saber quem é ele, vocês são todos iguais. Pode deixar, eu dou um beijo na face dele, você vai saber quem é. Você está entendendo, querido? Essa diversidade de linguagem que nós temos é porque a unidade foi quebrada entre nós. Por mais que nós venhamos dizer que somos um, a nossa linguagem não denuncia isso. Nós precisamos ser um em tudo, queridos. Linguagem é um hábito que precisa contagiar a igreja para que quando você ver uma pessoa, você identifique que ela tem um relacionamento e um convívio com aquela outra. É algo que liga. E isso forma a unidade. Essa linguagem, ela pode ser vista de várias maneiras. O gosto, a moda, o ritmo, as crenças, é o que tem diversificado a linguagem no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque não tem mais coragem de abrir mão de todas essas coisas que divergem para se tornar um. Aí tudo que vem atrai e a pessoa consome e acaba ficando totalmente diferente uma das outras. Presta atenção, queridos. Tem 33 mil, aproximadamente, 33 mil versículos na Bíblia. Mas esse é um dos que eu julgo entre os maiores, de maior relevância. Eu diria que é o versículo top 10 da Bíblia. Porque é aquilo que nos chama para algo que está perdido no nosso meio de um modo prático. Quando Deus veio e confundiu as línguas, acabou então o quê? A unidade. As pessoas não se entendiam. Ei, pega aí uma pedra, o que ele está dizendo? Aí levava outra coisa. Olha, faz isso e tal. E aquela confusão. Você é maluco, rapaz, eu pedi isso, você trouxe aquilo. Vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim. E aí, quando essa linguagem não foi mais possível ser praticada no meio daquele povo, a torre não conseguiu mais passar daquela altura. A construção foi desfeita. O plano foi abortado. Por uma única ação. Quebrou a linguagem. Quebrou a unidade. Queridos, às vezes os casamentos, os relacionamentos de uma forma geral, não se acabam, não é por falta de amor, não. Tem tantos casais que se separam se amando e sofrem muito mais por isso. Mas o que levou à separação foi porque não conseguia mais se comunicar um com o outro. Quantos filhos saem de casa precocemente, ainda adolescente, porque não conseguem mais ouvir os conselhos do pai e da mãe no seu ouvido, todo dia fica assim não faça isso, não quero isso, não faça assim. Mas ele não consegue mais ouvir esta linguagem. E ele prefere quebrar a unidade com a sua família, cair fora e viver sozinho. O resultado é desastroso. Irmãos que se amam e querem muito bem um do outro, mas não conseguem mais conviver na mesma comunidade, porque a linguagem foi quebrada. Isso não foi tratado no seu coração e ele acabou quebrando a unidade. Não quero mais estar perto daquele irmão nem daquela irmã, prefiro estar em outro lugar. Gosto muito, mas quero distância. Foi o que aconteceu em Babel. Foi o coração que o próprio Deus fez acontecer, que fosse revelado o que havia ali naquele lugar. Porque aquelas pessoas eram um com Nimrod. Ouvia e entendia a linguagem de Nimrod, mas não eram um com Deus. Toda a unidade legítima que vai trazer algo positivo para as nossas vidas precisa ter origem em Deus. Sabe por quê? Porque ele disse assim, toda amizade do mundo. Toda amizade do mundo. Que é amizade, linguagem e unidade. É inimizade contra Deus. Então, queridos, prestem atenção.
como está o seu nível de unidade, o seu nível de linguagem com Deus, através da vida do seu irmão, do seu próximo. Então, amados, esse é um dos que eu julgo entre os de maiores relevância na palavra de Deus, esse versículo. Eu diria que esse aí seria o top 10. Se você que está aqui hoje, ou você que estiver assistindo posteriormente essa mensagem, se você não decidir ajustar essa questão de unidade de linguagem na sua vida, você nunca vai poder provar do portal ilimitado que Deus abriu para você. O Senhor abriu um portal ilimitado para a igreja. Como foi que ele disse isso, Edivaldo? Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que você pedir e concordar acerca de qualquer coisa na terra será também concordado e ligado onde? Nos céus. O que é isso? Um portal ilimitado. Mas sabe quando é que isso vai ter a verdadeira função? Quando você estiver na unidade e na linguagem ajustada. Porque ele disse assim: se tu fores ofertar, e tu lembrar ali no caminho que o teu irmão tem alguma coisa contra tu, mas de volta, não é se eu tenho alguma coisa contra ele, não. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você. Por quê? Porque isso fere a unidade. Porque isso fere a linguagem. Deixa a tua oferta ali no canto. Vai lá, reconcilia-te com o teu irmão. Aí depois vem a oferta. Irmãos, o que dizer de você partir o pão? O que dizer de você reinar? O que dizer de você prosperar? A unidade e a linguagem são duas coisas que precisam ser inquebráveis no reino de Deus. Então nós precisamos nos render a esta palavra. Olhar e sondar os nossos corações e trabalhar para esse caminho reverso de voltar para a unidade do corpo de Cristo. Você vai provar desse portal ilimitado quando isso acontecer. Só que esse portal não se atravessa a ele de um dia para outro. Esse portal, ele é alcançado gradativamente, dia após dia. Porque é nesse dia após dia que nós vamos mudando a nossa linguagem. É nesse dia após dia que nós vamos trabalhando a nossa unidade. Nós ainda somos um com alguns, mas não somos com todos. O nosso coração, ele está sendo trabalhado para isso. Somos pedras brutas sendo lapidadas. Mas o importante é que você nunca olhe para trás como a mulher de Ló. Mas o importante é que você consiga todos os dias andar em direção a esse portal ilimitado. Que portal é esse, Ló? De alcançar uma perfeita linguagem, uma perfeita unidade. O que é falado hoje no meio do povo de Deus? O que é falado hoje em nosso meio? Irmãos, nós temos hoje uma palavra rema, uma palavra consistente aos sábados. A escola da obediência tem sido uma palavra muito forte, de ensino, salvífica, de revelação. Às terças-feiras as mulheres têm tido um encontro maravilhoso, onde eu pude participar de alguns e soube de outros, onde tem muito a presença de Deus e elas saem daqui maravilhadas. Mas quando a gente vai olhar a linguagem, ainda são linguagens diferentes. Quando acaba aquele evento, cada um está falando de um assunto. Cada um está envolvido em uma motivação. Cada um está envolvido em uma prática de vida. E isso, queridos, vai levar a igreja a passar pela quebra da unidade. Quando for falar de alguma coisa que envolva todo mundo, um pensa de um jeito, um pensa do outro, um não aceita, um não quer, um não faz, outro se retrai, outro avança demais e se cansa sozinho. Por quê? Porque nós não conseguimos alcançar aquilo que a igreja deveria fazer. Preste atenção, queridos, nós não somos os seguidores de Niló. Nós somos seguidores de Cristo. Então não é do dia para a noite. O ilimitado ele é alcançado através de uma construção. Mas uma construção é dia após dia. Todo dia um tijolo.
todo dia um acréscimo, todo dia a conclusão de uma tarefa. Mas nunca podemos nem parar e nem voltar. Então toda divisão no mundo gospel, nas famílias, na sociedade como um todo, é a quebra da linguagem e da unidade. É ou não é? A música aponta para isso. Os movimentos apontam para isso. As placas apontam para isso. As doutrinas apontam para isso. As nomenclaturas apontam para isso. Os títulos que é dado às pessoas apontam para isso. Cada dia mais as pessoas estão alcançando títulos mais altos para se encontrar mais distante das pessoas. Era pastor, agora é reverendo, agora é outro nome, é bispo, é outro nome. Cada dia essas pessoas vão se distanciando. O alto clero vai se formando e o leigo, pequeno, indouto, vai ficando mais distante da acessibilidade para essas pessoas. O que é isso? A quebra da unidade. Aí a palavra é cada vez mais rebuscada. A linguagem é cada vez mais rebuscada, eloquente. Irmão, é porque é o nível de cultura daquela pessoa. Não. Jesus sentava em cima de uma pedra e contava as parábolas mais simples que você poderia entender. Nós não precisamos dessas coisas, querido, porque nós não vamos reinar pelo tanto que nós sabemos falar a nossa língua materna. Nós vamos reinar pelo tanto de entrega que o nosso coração teve no reino de Deus. Sem contar que aquele que quiser ser o maior no reino, considere-se o menor e servo de todos. Então toda divisão no mundo gospel, nas famílias, na sociedade como um todo, é a quebra da linguagem e a quebra da unidade. Então veja como anda a sua unidade com a igreja. E quando eu falo com a igreja, é com a igreja e com a igreja. Como está a sua linguagem? Você é aquele que, quando você fala, as pessoas ficam encantadas em ver Cristo em você? Ou você é daqueles que, quando fala, escandaliza aquele que está te ouvindo? Até mesmo dentro da sua casa. Parece que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, aqueles que convivem com você, não precisam ouvir uma linguagem de Cristo que sai da sua boca. Lá você pode rasgar o verbo. Não mais. É a linguagem que vai nos levar para a unidade. E é a unidade que vai nos fazer reinar. Então veja como anda essa unidade. E essa linguagem. E como você tem falado. Será que você tem falado a mesma coisa? Queridos, quando eu conheci o Wilson e eu, temos vidas totalmente diferentes, mesmo conhecendo o Evangelho. Tínhamos rotinas diferentes, tínhamos tudo diferente. O Wilson veio andar comigo e por um tempo a gente andou muito junto. Hoje não mais, mas houve um bom tempo que a gente andava muito junto e até trabalhava junto. E aí a gente estava junto desde o acordar até o dormir. E muitas vezes nem dormia porque o trabalho dobrava e a gente comecei o dia trabalhando. De tanto a gente andar junto, chegou uma época, e eu achava isso absurdo, né? Mas chegou uma época, e não foi só uma pessoa nem duas, está aí ele para confirmar, que passou a nos achar tão parecidos ao ponto de nos confundir. Verdade isso? Uns achavam que eu era pai, outro irmão, outros que era a mesma pessoa, tal. Por quê? Porque a gente falava do mesmo jeito, a gente tinha o mesmo proceder, a gente tinha as mesmas características, tanto do falar, do andar, do fazer, em tudo. O que foi isso? Nós alcançamos naquele momento um nível de linguagem e de unidade
que fez com que isso fosse revelado para as pessoas. Fisicamente eu sou muito diferente do Wilson, mas de tanto a gente estar junto, as coisas ficaram tão parecidas que as pessoas passaram a nos assemelhar um ao outro. Você está entendendo, querido, que isso é possível? Você está entendendo que o que o Senhor está nos mostrando é possível que aconteça? Nunca podemos quebrar esse princípio de unidade de linguagem. Nunca. Esse dano que foi causado lá em Gênesis, ali na Torre de Babel, por causa de Nimrod, até hoje a humanidade não sabe lidar com ele. Deus quebrou aquela unidade porque era uma unidade negativa. Mas Deus construiu uma outra unidade, que essa é positiva. O que Ele desfez em Gênesis, Ele fez na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Pai, eu oro para aquele Senhor. Ele refez a unidade e a linguagem de volta. Então hoje isso é possível. Ele fez isso em Gênesis por causa de Nimrod. Até hoje a humanidade ainda sofre esse dano, mas Ele desfez isso na cruz do Calvário. Se isso aconteceu com você, volte a sentir, irmãos, o cheiro do coração dessa outra pessoa. Se alguma coisa quebrou a sua unidade com alguém, volte a sentir o cheiro do coração dela. Porque no coração dela tem o perfume de Cristo. Talvez no caráter dela ainda não. Talvez na fala dela ainda não. Talvez nas atitudes dela ainda não. Mas no coração dessa pessoa tem o perfume de Cristo. Volte a sentir esse cheiro e refaça essa unidade com ela para que vocês possam falar a mesma coisa. Voltar para essa unidade. Isso é linguagem. Isso é unidade restabelecida. Urgentemente, irmãos, você precisa fazer isso para crescer. Porque você não vai poder continuar estando parado, estagnado. Não é sua capacidade cognitiva de você entender essas palavras. Não. É a frequência que você vai alcançar. Então, se você não está conseguindo assimilar isso, entender isso no seu cérebro, porque o seu cérebro, ele gasta energia contra o seu espírito, então faça isso aumentando a frequência. Edivaldo, como é que eu aumento a frequência? É você indo no Santo dos Santos. É você acessando as regiões celestiais. É você entendendo que aquela linha de perdão que o Senhor estabeleceu, Ele já te colocou no lado superior. Tudo já está perdoado. E aí você vai poder falar a mesma coisa. É tão lindo, irmãos, quando a igreja alcança esse nível de viver. É tão lindo. Não é sua capacidade cognitiva, queridos, é a frequência. Quem entender isso aqui vai decolar no meio. Você vai sair dessa vidinha morna, monótona, dessa vidinha que está presa nesse campo tão raso, né, tão básico como nós aprendemos na sexta-feira, e você vai decolar. Mas para isso você precisa entender o que está sendo falado aqui nesta noite. Que você não vai conseguir acessar a ilimitação que o Senhor tem de poder para a sua vida, se você não ajustar a sua linguagem e a sua unidade. Cristãos que ainda têm uma boca, irmãos, que era melhor que tivesse fechado. Edivaldo, eu levo aqui tanto tempo, eu nunca vi irmão nenhum falar aqui. Vá na casa dela. Chegue lá no momento de discussão dela e o pai, dela e a mãe, dele e ela, marido e mulher, filhos e mães e pais.
que você vai ver o que é uma linguagem totalmente fora do reino. Aqui nós só faltamos nos ter aurelas para ser anjos. Mas não é só. Aqui é a tomada onde está ligado para carregar a bateria. Mas parece que a nossa bateria é carregada numa outra frequência. Então, aumente a frequência que você vai decolar no reino. Ei, preste atenção. O próprio Deus falou. O próprio Deus falou. Não tem restrição. Não tem limites para quem tem unidade e linguagem. Não tem limites. Isso é assustador, irmãos. Porque às vezes nós queremos alcançar algo, mas nós não entendemos esse princípio. Nossa linguagem é outra e nossa unidade está quebrada. Quando isso acontece, até quando você parte o pão, você está pecando. Porque a única coisa que impede o homem de partir o pão é um coração trancado com alguém. Quando Paulo disse, olha, examine o homem a si mesmo. A religião faz um misticismo disso que parece que você não tem condições nem de chegar perto daquela mesa. E coma e beba para a sua condenação. Ou para a sua salvação. Né? E o que ele está querendo dizer olha, a prisão do seu coração ainda está de pé. Ainda tem muita gente encarcerada nela. Abra as portas. Dispense esse povo de dentro dela. E derrube essa prisão. E construa um jardim de amor. E parta o pão sem nenhuma condenação do seu coração. Então, queridos, o próprio Deus falou que quando isso acontece, quando essa unidade acontece, não tem mais restrição para nada que nós estabelecemos aqui na terra. Então tudo já está pronto. É o nosso coração que impede de acessar. Deixe isso entrar dentro de você, irmão. Deixe isso entrar dentro de você e transformar a sua mente hoje. Chega de personagem. Vamos ser real. E vamos guardar essa unidade com toda a força, irmão. Deixar de estar falando do irmão, matando a imagem do irmão, quebrando a linguagem, falando outras coisas, porque parece que a nossa linguagem é uma linguagem mais agressiva do que passiva. E aí quando a gente vai olhar em Gálatas, Paulo diz assim, olha, o fruto do Espírito é mansidão. Aí eu pergunto, você tem o Espírito? Você crê que recebeu o Espírito? Aí Paulo diz, olha, o fruto do Espírito é mansidão. Aí eu pergunto a você, você é manso? Você conseguiu amansar? Que contradição é essa, irmãos? Que ao mesmo tempo que nós temos o Espírito é mansidão e nós somos tão bravos. Domínio próprio. Semana assistindo aqui os reportagens, quantos acidentes de carro por falta de domínio próprio. Teve um cara que passou numa moto, arrancou o retrovisor de um poste, o cara acelerou e em menos de 5 minutos pegou ele lá na frente, juntou ele no poste com tudo, matou. Acabou com um carro de quase 1 milhão, mas matou o cara. O que foi aquilo? Falta de domínio próprio. A linguagem que ele entendia era a linguagem da vingança. E a linguagem que o Senhor nos ensinou é de oferecer a outra face. Ei, a linguagem que o Senhor nos ensinou foi assim, ó, filho, quando alguém te bater, oferece a outra face. Será que a nossa linguagem tem sido essa? Se alguém me bater, vai ver o que, é que vai acontecer. Eu não sabia com quem está brincando. Bater uma mão, levanta. Pois é. Isso é uma linguagem, queridos, que não vai proporcionar a unidade do corpo de Cristo. Deixa essa palavra transformar você, entrar na sua mente hoje mesmo, queridos. E você vai provar daquilo que o Senhor tem
para as nossas vidas. O que precisa ser restaurado em nós é a linguagem e a unidade. Não é a linguagem na hora da reunião, não. É a linguagem no seu trabalho, na sua casa, na sua parentela e às vezes até com o irmão, quando você é contrariado. Porque isso quebra a unidade. Sem unidade, não vai haver crescimento. E foi o que aconteceu com a torre depois daquilo ali? O que é que vai acontecer com as nossas vidas se não guardar isso? Isso vai refletir em tudo em nossas vidas, irmãos. Porque o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele está mostrando para nós o princípio. Até aqui Ele te ajudou na sua ignorância, mas a partir de agora Ele vai te ter como rebeldia, porque você já sabe. Você já entendeu o princípio. Você já sabe que tem que ter uma linguagem diferente no reino. Você já sabe que tem que guardar a unidade. Então, agora a decisão é toda nossa. É toda sua. Que essa palavra possa realmente encher os nossos corações e nos motivar a ter uma nova linguagem e estar em uma unidade perfeita, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós fomos chamados para fazer parte dela. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Eu vou deixar um tempo e queria que os irmãos, gostaria que os irmãos viessem compartilhar para que nós pudéssemos acrescentar essa palavra e em seguida partirmos do pão.